Fala galera, boa tarde, né? Geralmente eu gravo os vídeos aos sábados, né? Porém, hoje por causa do tempo aqui no serviço, eu não vou ter como gravar aos sábados porque não vai funcionar, né? Fazendo o vídeo 3 de 3, né? Mas eu acho que vai ter o quarto, não tenho certeza. Mas vamos lá. Antes eu falei do TAG, o transtorno opositor desafiador, né? E agora eu vou falar do TOD, que também é um transtorno ligado ao TDAH, né? E o que acontece? O que é o TOD? O TOD é o transtorno opositivo desafiador. É um transtorno de comportamento que afeta principalmente criança e adolescente, né? Ele é caracterizado por uma razão persistente no comportamento de desobediência, desafiador, hostil, negativo. É aquela fase que todo adolescente passa. Eu já passei, você já passou. Que a gente quer discutir sobre tudo, bater de frente com o mundo sobre tudo. Que a gente está certo, está todo mundo errado. Porém, né, dependendo da forma que seja, isso realmente pode ser um transtorno. O TOD, né, que é o transtorno opositivo desafiador, é um transtorno de neurodesenvolvimento que está classificado como DSM-5. É um manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, né? E está frequentemente associado à dificuldade de regulação emocional e comportamental, né? Os principais sintomas, eles surgem a partir dos 8 anos de idade, mas eles podem começar mais tarde, né? Eles podem e devem durar ali ao menos, mais ou menos, né? Não estou falando isso daí com certeza, de 6 meses até um pouco mais, né? Que é comum para a idade, né? Entre esses sintomas, nós temos as birras frequentes e intensas, irritabilidade constante, recusa sistemática em obedecer ordens, questionamento excessivo sobre as ordens, né, dos pais, professores, ordenamento de guarda municipal, polícia, qualquer coisa, né? Culpar os outros pelos próprios erros, né? Mau comportamento também, né? Eu acho que o mais importante aqui, que é o rancor e o desejo de vingança. Hoje em dia eu tenho visto muita criança com isso. Nas aulas que além de professor de educação física, eu também sou professor de judô e jiu-jitsu. Então eu tenho muito contato com criança e adolescente. E eu vejo muito, né? Esse desejo, esse rancor. O coleguinha da escola falou alguma coisa que eles não gostaram. Cara, fala que quer bater, quer fazer isso. Eles têm baixa tolerância à frustração, né? Eles não sabem lidar bem com a frustração, né? A própria hostilidade, a dificuldade de fazer amigo. É amigo hoje, amanhã já não é mais amigo também, né? Eles ficam bem introspectivos. Isso também no TAG, eu já vi isso no TAG também. Como eu te falei, a minha filha, ela tem TAG e TOD. Porém, ela vai passar agora por uma nova reavaliação que eu acho que vão retirar o TOD. Pelo menos foi o que eu fiquei sabendo, não consegui falar com a mãe dela direita. Mas é mais ou menos isso aí que vai acontecer. Até que o intuito desses vídeos que eu fiz foi por causa das coisas que eu vi com a minha filha, na verdade. A mais velha não vi tanto, até porque não cheguei a fazer um acompanhamento, por falta de conhecimento meu da época. Mas, porém, com a minha do meio, eu consegui, né? A mãe dela também, que já trabalha na área da saúde, né? Também teve esse entendimento e a gente conseguiu fazer esse acompanhamento dela. É comum que o TOD ele vem associado com outros transtornos, tá? Não quer dizer que ele não possa ocorrer sozinho, mas é o mais comum. No caso da minha filha, é o TAG e o TOD, né? Aí a ansiedade, a depressão também pode ocorrer, né? Os principais tratamentos, né? É o tratamento multidisciplinar, aí onde entra até o professor de educação física, né? Dependendo do quão multidisciplinar seja necessário. As psicoterapias comportamentais, o TCC, né? Que ajuda o desenvolvimento, estratégia de autorregulação emocional
do comportamento. Terapia familiar, que é importante que os pais também passem por terapia, porque os pais também têm traumas, porque são de uma geração anterior do qual provavelmente eles não tinham tido nenhum acompanhamento. Então, possam ter muitos transtornos que acabou encadeando nas crianças. Então é importante que os pais também passem por terapia para melhorar a comunicação, saber como lidar, reduzir os conflitos, essas coisas assim, né? E o treinamento dos próprios pais, eles aprenderem técnicas que nem eu tive que aprender, né? Para manejo do comportamento, um reforço positivo, imposição sim de limites, tanto é que a Sofia ela mexe no telefone até um determinado horário e depois não mexe mais, só no outro dia. E se ela, se eu não me engano, que a mãe dela me falou, se ela ficar 2 horas no telefone, acabou o dia dela, só vai realmente mexer no outro dia. Se ela ficar de 9 às 10, de 8 às 10, desculpa, irmão, vai ficar o resto do dia sem telefone, entendeu? Aí só no dia seguinte. Então, sim, é um limite e que a gente ensinou a ela, no caso mais a mãe, porque ela mora com a mãe, que caso ela não obedeça esses limites, vai ter consequências. Então, sim, você tem que estabelecer os limites e ensinar que há sim consequências caso você não siga esses limites, não ultrapasse esses limites, né? Em alguns casos, né, mais específicos, um pouco mais severos, faz a utilização de medicação. Não necessário ser mais severo, mas até para um tratamento mais rápido, né? Aí os medicamentos são igual ao do TAG, né? Igual ao do TAG. São os psicoestimulantes, antidepressivos, estabilizadores de humor. No caso da minha filha, antiansiolítico, né? E aí vai entrar a área que eu posso falar mais. Desculpa, que é a área da educação física em si, né? Ou melhor, das atividades físicas. A atividade física, como eu falei, lá na equipe multidisciplinar, ele entra como um tratamento complementar, né? Porque toda vez que você faz uma atividade física, tem benefícios comprovados cientificamente de melhora do aproveitamento do tratamento. Vamos lá. Quando você faz um exercício físico e você não se sente satisfeito, isso é uma regulação emocional. Você tem ali a liberação da endorfina, serotonina, dopamina. Isso tudo promove o bem-estar, né? Isso daí promove o bem-estar. Quando você pratica alguma atividade, principalmente artes marciais, que também isso daí é comprovado cientificamente, com artigos científicos, você tem a redução da impulsividade e agressividade. Ao contrário do que todo mundo pensa, que foi até uma crença popular aí na década de 1990, não é porque você faz arte marcial que você vai ser agredindo todo mundo, não. Pelo contrário, você aprende a se controlar e evitar o conflito em si, né? As artes marciais, a maioria dela, né? Acho que 99% dela, todas elas têm ordenamento e regras. E você é obrigado a seguir isso se você quiser realmente participar desse grupo, né? Então ajuda muito no autocontrole. Quando você faz exercício físico, né, ou atividade física, você se torna melhor. Você consegue ganhar mais atividades motoras, melhora a sua psicomotricidade. Então você ganha uma autoestima melhor e uma autoconfiança maior. Então, sim, é uma ajuda significativa às atividades físicas. O desenvolvimento da sociabilidade, porque quando você tem regras, né, você acaba favorecendo a convivência, desculpa. E o respeito ao próximo, porque você sabe que tem regras, sabe que tem limite e sabe que vai ter consequências se você não, se você passar esses limites, né? E a canalização de energia, que eu acho que é o mais importante para a criança que tem TOD, né? Porque como o TOD faz parte ali do TDAH e o H é de hiperatividade, eles costumam ter muita energia. Então, você fazendo o exercício físico, você
gasta essa energia, entendeu? E o corpo demora, né, para repor essa energia, né? Nós temos também vários artigos científicos que dizem sobre as principais atividades recomendadas para quem o TOD e o TAG. E aí também é outra área da qual eu entendo bem, né? Que são as artes marciais. Como eu sempre falei, eu sou faixa preta de jiu-jitsu e marrom de judô. E uma das principais recomendações da ACM, se eu não me engano, que é uma organização americana, fala exatamente sobre isso, sobre o judô e o jiu-jitsu, né? Que eles trabalham a disciplina, o respeito ao autocontrole. Então eles estão ali no topo, é uma das atividades que estão ali no topo, como atividade de tratamento complementar aos tratamentos convencionais de quem tem o transtorno de ansiedade generalizado, o TOD, tem o próprio TDAH, né? E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Outros esportes também que podem ajudar são os esportes coletivos, futebol, basquete, vôlei, porque trabalham o trabalho em equipe, né? E isso daí ajuda muito, né? Porque, como eu falei, às vezes numa fase da crise ali um pouco mais aguda, eles ficam muito introspectivos, eles não querem muita comunicação com o mundo externo. Mas infelizmente ou felizmente vivemos em sociedade, então sim, tem que ter, né? Os exercícios aeróbicos, porque ajudam a redução do estresse e melhoram o humor, né? Você ali consegue controlar o seu estresse. O yoga, né, que também faz parte de um exercício aeróbico, né? Eles auxiliam no controle da ansiedade. Você começa a se trabalhar para evitar que você fique ansioso, estressado, impulsivo, né? Então, para terminar aqui rapidinho, para o vídeo não se alongar muito, o TOD é um transtorno muito sério e que com tratamento adequado, apoio da família, escola, a criança pode ter uma vida normal e funcional. E que as práticas de atividades físicas regulares pode ser um poderoso aliado na redução dos sintomas e no desenvolvimento de habilidade, né? Isso daí é muito bom para a criança, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse ficou um pouquinho longo, mas eu precisava explicar de uma forma melhor. E o próximo vídeo, se eu não me engano, vai ser sobre o osso. Vou pedir a vocês que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, né? Se puder, compartilhem, não custa nada e para mim me ajuda muito, tá bom? E deixe suas perguntas sobre os próximos vídeos. Voltando que eu consegui um espaço para voltar a gravar os vídeos de quedas e vídeos sobre posições de jiu-jitsu. Então eu vou organizar meu tempo para poder fazer isso aí, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos e os